Alô, alô Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Israel, tô aqui mais uma vez no meu canal trazendo um conteúdo legal, de qualidade para vocês. Ah, Nesse vídeo eu não vou falar sobre um livro, como eu costumo fazer, mas sim de um filme, tá? Mas ainda assim, foi um filme que eu assisti motivado justamente por um livro, né? O livro, esse aqui, eu fiz um vídeo sobre ele no canal, o link tá aqui em cima em algum lugar. E vamos lá. É o fantástico Quem Tem Medo de Virginia Woolf, escrito pelo Edward Albee e foi encenado pela primeira vez em 1962 na Broadway, né? Afinal, é um teatro, tá? Não é um romance ou algo do tipo. Vamos lá. Eu estava muito ansioso para assistir esse filme porque o livro, ele é legal, é um texto legal, mas assim, você fica muito limitado, muito limitada lendo ele, porque ele foi feito para ser encenado e ele vai ter umas coisas tipo isso aqui, né? Duas pessoas falando ao mesmo tempo. E assim, na leitura você não consegue ter o prazer de ler, isso, de absorver isso aqui do jeito que devia ser, né? É interessante, não sei o que, a gente lê assim, mas não dá. O fato é que não dá. Teria que assistir a peça, teria que assistir o filme e por aí vai. E esse livro, ele tem muitas rubricas. Ó, eu peguei uma página aleatória, não sei se vai dar para pegar, mas que a gente tem a cada fala uma rubrica, né, uma instrução. Aqui, por exemplo, a gente tem Marta com um olhar cobiçoso para Nick. Aí na fala seguinte, George indo ao bar novamente. Aí um pouco mais para baixo, Honey com um ligeiro mau humor infantil. E por aí vai, né? É legal, é interessante, a gente consegue imaginar, mas a gente não se contempla com a simples leitura, tá bom? Mas ainda assim é uma leitura válida, eu recomendaria ela para quem gosta de teatro, para quem gosta dessa coisa meio destruindo o sonho americano, o jeito americano de viver. É um texto que eu recomendaria ainda assim. Mas, sem mais delongas, vamos pro filme. Eu gosto muito da Elizabeth Taylor. Eu não assisti muitos filmes dela, na verdade, mas os poucos que eu assisti, nossa, foi de tirar o fôlego a atuação dela, toda aquela persona que ela traz, sabe? Por exemplo, em Gato e Teto de Zinco Quente, ela tem uma personalidade, ela sempre é o centro das atenções, mas ela tem uma personalidade irrepetível ali dentro da filmografia dela, né? No outro filme ela vai estar de um jeito totalmente diferente, em Cleópatra e por aí vai, mas ela é sempre o centro das atenções. E não poderiam chamar uma outra atriz que não ela para Quem Tem Medo de Virginia Woolf. E a Marta, que é a personagem que ela faz, ela é muito espaçosa. Ela chega nos lugares fazendo gestos e chama a atenção de todo mundo. E ela fala coisas horríveis, horrendas. E ela sempre chama muita atenção e tá gritando e tá berrando com as pessoas e tá xingando todo mundo. Então não poderiam escolher outra atriz, né? E o Richard Butler, que faz o George, que é o esposo dela, ele faz um papel muito bom aqui, porque ele cumpre a descrição do personagem aqui no começo. Todos eles cumprem, na verdade, mas ele, assim, foi exatamente do jeito que eu imaginei que seria. Deixa eu pegar aqui a descrição. Porque a Marta, ela é grande e instável, 52 anos, aparência mais jovem, carnuda, mas não roliça. E o George, ele é marido de Marta, 46 anos, magro, cabelo ficando grisalho. E ele é um personagem, ele é um professor universitário. E o que é muito interessante é que o Richard Butler e a Elizabeth Taylor, eles se casaram duas vezes, né? Eles casaram, se divorciaram e se casaram de novo, que é bem curioso porque eles dois têm muitos casamentos, né? O Richard Butler, se eu não me engano, ele tem 5 ou 6. E Elizabeth Taylor, contando com esse, que ela casou duas vezes, ela tem 8. Enfim. E ainda que o do Butler, o último casamento dele só acabou por causa da morte dele, né? Da Elizabeth Taylor, não. Mas, enfim, eles foram casados na vida real e eles fazem um casal completamente explosivo, que se odeia, mas que ainda assim se ama e que eles quase se matam, eles têm vontade de se matar e logo depois eles estão se abraçando, sabe? No filme a gente tem uma dimensão um pouco melhor dessas pessoas,
da voz dessas pessoas, os gestos dessas pessoas que são muito característicos de como foi essa noite, né? Porque isso aqui conta a história de uma noite com pessoas bêbadas falando barbaridades, tendo uma relação quase de violência entre si, todo mundo ali se agredindo muito, os casais brigando entre si, um casal brigando com o outro. As atuações são muito boas em Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Tem muitos planos longos, assim, e assim, é um trabalho de atuação gigantesco, né? Não só de atuação, claro, mas a atuação é que mais enche aí os nossos olhos, né? Que é bem interessante, porque antigamente, hoje, isso é uma coisa bem mais complicada, mas antigamente essas pessoas faziam teatro também, né? Então, e no teatro você não pode errar. Então, não era algo tão olímpico como a gente vê hoje, né? Mas ainda assim existem ali muitos planos longos, e o pessoal não perde o pique. Parece realmente que tá todo mundo bêbado ali, parece realmente que todo mundo tá pra lá de Bagdá, né? E o que é muito louco, porque o George e a Martha, eles estão bêbados o tempo todo. Começa um filme muito loucos. Aí vai passando, eles vão bebendo mais e no final eles estão não menos bêbados do que eles já estavam. Eles não perdem o pique, o que é muito difícil. E uma coisa que eu gostei muito nesse filme também é que ele é fiel ao livro, né? Ele tem, vai, 90% dele é igual ao livro. Ele é bem fiel, mas ainda assim ele se aproveita muito da linguagem cinematográfica. Porque no livro, no teatro, né, a gente tem só uma coisa estática, parada, é isso aí. Divisão em 3 atos, tem lá um intervalinho, mas assim, é só aquele cenário parado, não sei o que. No cinema não, no cinema a gente já tem uma câmera que vai filmando os cômodos. O próprio começo, no filme, a gente tem uma cena em ar livre, né? A própria introdução, assim, os créditos iniciais, eles se passam em ar livre. Isso no teatro seria impossível. Fica ali subentendido apenas, mas no cinema já é filmado. E o que é muito interessante é que é em preto e branco, né? Eu acho que isso, assim, era quase na década de 70, tinha muito filme preto e branco ainda, mas isso cria uma atmosfera bem compatível com a história, né? Essa coisa seca, essa coisa sem brilho mesmo, essa coisa noturna, principalmente. E justamente por estar se aproveitando de uma outra linguagem, aqui eles utilizam de coisas que fazem mais sentido, que dão mais emoção no cinema, né? Por exemplo, a gente tem uma cena com uma arma. Aqui eu não vou falar o que é, claro, se bem que nem é uma cena tão importante assim, né? Mas ainda assim, a gente tem uma cena aqui com uma arma. Só que a arma, na peça de teatro, ela é uma arminha, uma pistolinha, sabe? E o que faz sentido no teatro, porque você não vai carregar um trambolho, né? Até mesmo porque é uma coisa meio surpresa aqui que a pessoa saque a arma. A pessoa já estava ali e só atirou. E no cinema não, no cinema é uma espingarda. Então assim, é interessante ver como foi feita a adaptação cinematográfica. A gente consegue ver por que essas mudanças foram feitas, o que é bem interessante. Esse trabalho de adaptação de uma linguagem a outra foi muito bem cumprido. Eu estava muito ansioso para ver esse filme, justamente porque o livro, ele só ler o texto escrito não é uma experiência completa, mas ainda assim, não sei, eu não gostei muito dele. Eu não sei se é porque eu já tinha lido, né, já sabia o que ia acontecer e tal, tudo que já ia acontecer, pode ser que sim, mas eu gostei muito das atuações e dessas adaptações aí pro cinema e tal. E eu lembrei muito de Malcolm e Mary. Eu falei isso no meu vídeo sobre o livro, né, sobre a peça mesmo, mas eu lembrei muito, ainda mais porque o filme Quem Tem Medo de Virginia Woolf é em preto e branco, né? E é aquilo, é só o Malcolm e Mary, ele também se passa em uma noite, tem um casal numa relação completamente abusiva por parte do Malcolm, e essas pessoas ali falando coisas horríveis um pro outro ao largo da noite, né? Bom, esse foi meu vídeo sobre o filme Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aí no canal, deixe seu curtir, deixe um comentário, por que não? É isso aí. Tchau, tchau e até a próxima.